Ela encontrou na arte uma forma de contar histórias. Hoje, a Whiton Shop traz a Maria Lúcia, também conhecida como Miúcha. É um prazer te conhecer assim pessoalmente, Miúcha. Seja bem-vinda à Whiton Shop. Prazer é meu, obrigada, Paula. Que delícia estar vendo os seus trabalhos, eu acompanho tudo de longe, já, claro, conheço todas as peças que estão na Whiton Shop. Hoje nós temos peça nova, nós vamos contar um pouquinho sobre ela, você vai explicar como que ela nasceu, mas antes a gente quer conhecer a Miúcha. E vamos começar pelo óbvio mesmo, porque Miúcha, da onde surgiu esse apelido tão carinhoso? Por acaso, meu nome junta os nomes das minhas duas avós, que foram as pessoas, né, que me incentivaram, que me ensinaram as primeiras práticas do tricô, do crochê. E Miúcha era um apelido de infância, que eu já saí com esse apelido da maternidade. Meu pai é muito fã do Chico Buarque, mas também é uma mistura que a irmã do Chico, né, chamada de Miúcha. E eu lembro que quando eu era pequena, eu achava que Miúcha ia ficar na infância, e quando eu fosse adulta eu ia ser a Dona Maria Lúcia, mas eu continuo sendo a Miúcha. Continua sendo a Miúcha. Até hoje, e é isso, é um apelido que veio comigo e é como eu me identifico mesmo, acho que ele me representa bastante. Tem carinho de vó, de mãe nisso. A gente ouve, a gente já sente aquele calorzinho. Bom, você já deu um spoiler aí pra gente, dizendo que foi com elas que você aprendeu. Uhum. Quantos anos você tinha? Como é que tudo isso começou? Tá. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Eu tinha uns 7 anos e a gente se mudou de cidade, a gente morava numa cidade interior e foi pra outra, e minha avó mudou junto. E naquela época as crianças tinham muito tempo ocioso, né? A gente ia para a escola de manhã e a programação da TV infantil acabou, né? Não tinha nada para fazer à tarde. E eu passava muito tempo com a minha avó. E aí ela fazia muito tricô, crochê, e criança é curiosa, né? Então eu sentei do lado dela um dia e comecei a imitar e perguntar e questionar e fui fazendo as primeiras peças. Eu fiz muita coisa para casa da minha mãe, bandejinha, toalhinha de bandeja. Você começou com o tricô, o crochê que eu fazia mais, tradicional. Não ainda como obra, assim, no quadro. Não, tradicional mesmo, de vó. Aquela toalhinha de vó mesmo. E até uns 10 anos eu fiz bastante coisa. E aí parei, né, a adolescência chega, a gente vai se interessando por outras coisas também. E aí ficou um tempo adormecido, até a fase adulta, né, eu voltei a fazer crochê, assim, de forma despretensiosa, já adulta, depois que eu tinha casado. Eu falei, deixa eu fazer uma coisinha aqui pra casa. Mas então ficou muito tempo sem fazer. Eu falei, será que eu lembro? Comprei uma agulha e lembrava. Foi igual andar de bicicleta, né? Que ótimo, que bom que não perdeu esse dom. Mas você, nesse meio tempo, você estudou outras coisas? Você fez administração? Sim. Como foi a transição da sua carreira profissional para arte? Você ainda faz os dois ou você está só na arte agora? Foi difícil, né? Foi um tempo longo para aceitação, né? De que eu deveria fazer uma transição, que ia ser mais feliz. Mas também quando acontece é libertador, assim, quando você tem a certeza, sabe? É um processo longo, mas na hora que acontece é libertador mesmo. A minha vida inteira eu trabalhei na área de administração, tenho pós-graduação em administração, né? E um pouquinho antes da pandemia começar, eu me inscrevi num curso de design de interiores na Pan-Americana. E eu faço alguns projetos de design, mas ele trouxe junto uma amiga que é das artes, né? E que também começou a me estimular esse meu lado, porque eu fazia muitos desenhos, eu adorava pintar, então tinha que fazer um estudo de perspectiva. Eu pintava, comprava marcadores e começava a pintar. Então, e aquilo era bom para mim, sabe? Me fazia bem. Até que evoluiu para arte têxtil, né? Então, foi um processo longo, assim, demorado, de muito autoconhecimento, de aceitação, mas que foi muito legal.
foi intenso. Você lembra da sua primeira obra para o seu primeiro cliente? Como é que foi assim? Conta pra gente qual foi a obra e qual foi essa sensação de realmente estar criando como uma artista. Então, era justo para uma cliente de interiores, né? A gente estava querendo uma obra que trouxesse um aconchego, um calor ali e não achava nada no mercado. Eu falei, quer saber? Eu seguia muitas pessoas, né? E falei, eu acho que eu consigo fazer alguma coisa nesse sentido de bordado. E aí eu fui vendo vídeos e tentando lembrar e vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Fiz um desenho geométrico, com a paleta de cores também era bem diferente do projeto dela, era bem difícil de achar alguma coisa que compusesse bem com o ambiente dela. E fiquei super feliz com o resultado, ela também. Mas depois desse trabalho ainda fiquei um tempo sem fazer. Foi mais então, era pra uma frente. cliente sua mesmo, de design de interiores. Exato. E ainda assim demorou um tempo para vocês voltar ou levar isso como profissão. Sim. E sim. quando é que foi esse momento? Quando é que você sentiu Eu acho que eu senti que eu precisava aprender um pouco mais as técnicas, amadurecer, então eu fui comprando alguns, mesmo cursos online, conhecendo técnicas de tear, técnicas de tufting, conhecendo um pouco mais as ferramentas. Aí comecei a me sentir mais segura, aí fui comprando mais materiais, então hoje eu tenho 5, 6 armas, aí um bastidor grande, então foi uma crescente assim, sabe? Eu acho que o estudo ajuda a gente a ter mais confiança no que está fazendo, então precisei desse tempo para desenvolver. O processo criativo também foi mudando ao longo do tempo. Hoje eu consigo misturar várias técnicas, né, manuais, de bordado com a máquina, de tear junto, então foi uma crescente. E como é que você, eu imagino, não estou imaginando, mas assim, na primeira cliente você tinha uma necessidade, era a sua cliente, você já conhecia o projeto, você tinha paleta de cores, então eu imagino que essa tenha sido a sua inspiração ou o seu ponto inicial. Sim. Para suas obras hoje, no que a Miúcha se inspira? É uma forma variada, às vezes está aqui ou ela está ali, ou você tem um processo criativo que você gosta de seguir? Conta pra gente. Tá bom. Eu tenho 2 formas de trabalhar, né? Eu trabalho com algumas coisas sob encomenda, que aí segue esse briefing inicial de uma conversa com o cliente, tentar entender as sensações que ele quer transmitir, a paleta de cores do ambiente, conheço o lugar que a obra vai ser inserida, e aí tem um ponto de partida, né? E tem as obras que eu faço livre, que não são para um cliente específico e que aí eu posso tirar, né, imaginar o que eu quiser e é bem gostoso também. Mas em geral eu começo traçando, demora um tempo depois dessa conversa, parece que não vai sair nada, sabe? Falo, não, eu acho que eu não vou conseguir fazer dessa vez. E aí com os dias parece que vai tendo uma maturação de tudo que a gente conversou e aí vai saindo os primeiros traços, eu costumo fazer à mão mesmo, no caderno. Aí quando eu percebo que o desenho ficou aquilo que eu imaginava, que trouxe a mensagem que eu queria, aí eu transfiro ele para o computador ou para o iPad para testar paletas de cores, porque é mais fácil do que no caderno, né? No caderno você teria que desenhar várias vezes e ir pintando com lápis de cor. Então daí eu transfiro essa imagem para o computador e vou testando as paletas para ver qual faz mais sentido para aquela obra. Ai, que gostoso! E você escolhe o seu material ou a técnica, né? Seja o tricô, o crochê ou o tufting. Você escolhe neste processo ou uma vez que você desenhou, você escolhe a paleta de cores, aí você vai pensar na composição que você vai criar com os materiais? Isso depende muito. Por exemplo, a textura mesmo, né? Que tipo de textura eu vou fazer, eu escolho só na hora que eu estou fazendo a obra mesmo. Então eu tenho às vezes o desenho lá já com a paleta, tá tudo desenhadinho, mas a textura para mim é muito importante, eu acho que ela ajuda a transmitir muitas sensações, né? E daí eu começo com um tipo de textura, daí eu vou tentando fazer um equilíbrio, daí uma outra parte com uma textura um pouco mais baixa, uma outra um pouco mais misturadinha, assim, mais
mais bagunçada, e tentando assim, dessa forma, trazer o equilíbrio na hora de fazer mesmo a peça. Dessas técnicas que você usa, tem alguma que seja talvez mais desafiadora, ou que de repente é a sua favorita, ou você gosta de mesclar todas elas igualmente? Eu gosto de todas, e eu gosto de intercalando. Então, eu acabei de fazer algumas peças que eu fiquei muito tempo bordando, então eu já tô louca para ir para a máquina de novo de tufting, né? Que eu sou uma pessoa meio inconstante, eu gosto de ficar experimentando coisas novas o tempo todo. Então, eu gosto de E até de dar uma fazer variedade na criação, né? Sim, sim, sim. Bom, a Miúcha, ela tem vários trabalhos já na Whiton Shop. Nós vamos trazer aqui alguns para vocês. Mas vá lá conferir. São lindas as peças delas, que são as fachadas, né? Sim. São lindas. Mas hoje a gente vai focar nesta peça maravilhosa que está aqui com a gente. Eu estava lendo sobre ela e eu achei a sua inspiração. Eu adoro olhar para a arte e tentar imaginar o que está na cabeça do artista, no que ele se inspirou. E eu jamais chegaria na inspiração que você trouxe para a gente, que é a questão de trazer a consciência da natureza, da preservação. Eu vou deixar você contar, porque eu fiquei encantada. Então, conta para a gente qual que é a inspiração, qual que é a história, qual a história que essa peça conta. Tá. Eu acho que essa peça, ela fala muito sobre a impermanência, né? O budismo traz muito da importância da gente entender que nada é fixo, que tudo está se transformando o tempo todo, né? Nós, humanos, o planeta principalmente, dia após dia tá se transformando, a gente, a cada minuto, e eu acho que isso não no sentido negativo, assim, da gente, né, parar para pensar e a gente vai morrer, ou que tragédia que está acontecendo com a Terra. Estamos destruindo o planeta, sempre vindo essa perspectiva. Mas para ter essa consciência de que como tudo se transforma, a gente está aqui, vamos aproveitar esse momento, vamos sentir tudo que está acontecendo, viver intensamente o presente, né? Porque não tem como fugir disso, né? A vida é uma constante mudança e faz esse parte. momento não vai se repetir. Não vai se repetir, vamos estar presente, vamos aproveitar cada segundo dele. E eu sei que a paleta de cores, ela foi escolhida com muita intenção. Então conta pra gente um pouquinho o que você quis, as fases e o que você quis transmitir, que a gente vai desde esse... quase que um off-white, eu não sei se talvez seria essa a palavra correta do nome né, da cor. Sim. Mas que a gente vai, vamos dizer, de um off-white até esse verde. Conta pra gente assim, ok, vou criar essa peça, vou colocar esses tons neutros que ficam lindos, ou o que elas realmente representam da nossa natureza. O que você, assim, não, eu vou fazer isso aqui porque isso aqui representa, ou... assim, eu começo a falar e aí eu fico tentando colocar palavras não estou influenciando, eu estou querendo entender, tá? Não, eu acho que às vezes até de forma inconsciente, sabe? Tem muitas tapeçarias, tem uma específica que quando eu desenhei, eu achei ela belíssima, assim, lindíssima. Eu olhava e falava, nossa, é muito linda, e ela me dava uma sensação tão boa, mas era inconsciente, uma paisagem que eu tinha visto e vivido, que estava toda ela ali na minha cara e eu não enxergava, sabe? E a minha filha passando pelas fotos falou, mãe, olha aqui essa tapeçaria, né, da nossa viagem. Ficou na memória e você nem... É uma coisa que te marcou e que você, assim... Eu falei, eram as mesmas cores, era o mesmo movimento das montanhas ali que estava se repetindo na tapeçaria. Mas não foi consciente, sabe? Foi uma coisa que estava ali. Você deixou fluir. Acho que tem todo aquele repertório de uma vida toda também, né? Que às vezes se mistura. Mas essa especificamente, ela começou assim. Eu falei, essa sensação, eu queria transmitir essa sensação de que nada é para sempre, que as coisas se transformam e mudam o tempo todo. E começou nessa né? As coisas se derretendo e se transformando. Sim.
uma mutação, né? Porque o que a gente tem aqui, eu vou pedir para eles colocarem para a gente aqui alguns detalhes, mas a gente vê que a textura, ela muda o tempo inteiro. Sim, sim. Né? Então a gente tem aquela parte que, vamos dizer assim, que ela é mais linear, e aí aqui você traz quase que uma franjinha, me desculpe a ignorância, não sei se tem um outro nome para isso, mas ela parece, quando que aqui a gente parece que tem, né, uns tufos de algodão, ou essa sensação, mas sempre uma sensação gostosa, acalentadora, assim, né? Que bom. E eu adoro, e a gente percebe que você também trabalha com os pontos de formas diferentes em alturas, em texturas, né? O tipo de lã também, uma lã mais fofinha, uma mais rígida, a altura também, e sim, eu acho que traz essas diferenças de texturas, traz uma brincadeira interessante, assim, que instiga a curiosidade. E aqui para vocês, por uma questão aqui desse cenário, a gente não conseguiu abrir toda a peça, mas o que você está vendo é só metade da peça. Na realidade, ela é o dobro desse tamanho, é lindíssima. Nós vamos colocar as imagens da peça por inteiro para vocês poderem conferir. E claro, vai ter todos os detalhes dela no website, também toda essa história linda que a Milcha criou e que ela percebe, que ela queria transmitir, vocês vão poder ler com um pouco mais calma, mas é um trabalho lindíssimo, Milcha. Obrigada, Paula. O que a Milcha está aprontando no momento? O que a gente pode esperar mais vindo da Milcha? Eu sou muito curiosa, então estou sempre querendo aprender uma técnica nova. Eu acho que eu tento me aventurar também em outras áreas no futuro, imagino. Fazer novos cursos e nunca parar de aprender, porque na verdade isso me faz muito bem, né? Além de ser meu trabalho, me deixa feliz, né? Me faz bem, então o estudo só colabora para o crescimento, né? Então, eu acredito que uma das grandes dificuldades dos artistas em geral, e isso não é só o artista brasileiro, é de ver, acho que o sonho de todo artista é ter a sua arte reconhecida. Sim. E isso não é uma coisa necessariamente fácil em grande escala. A gente sabe que, de repente, os nossos clientes gostam, às vezes, até porque eles pedem uma segunda peça, uma terceira peça, ou o arquiteto gostou e ele já conhece a Milcha, já conhece a sensibilidade. Você tem talvez esse sonho de ter esse reconhecimento, ou você já se sente reconhecida? Como que a Milcha trabalha com isso? Eu já me sinto feliz. Eu acho que sim, que é muito legal para o artista quando a obra é exposta, né? E aí ela atinge seu objetivo final, que é transmitir sentimentos para as pessoas, né? Mas eu, desde o começo, eu sou satisfeita no simples. Eu gosto. Feliz no simples. Eu sou. Graças a Deus, conseguia chegar no hoje, né? E entender que eu estou vivendo um momento feliz da minha vida, que eu tenho que aproveitar isso. Eu gosto da conexão que eu faço com cada pessoa que compra a obra. E então não faço muitas obras, não é uma super produção, porque senão não dá tempo, né? Às vezes a fase criativa ela demora um tempo grande. Acho que a maior parte do tempo a gente fica na parte de desenvolvimento, né? Da ideia. Fazendo ajustes. Aqui, será que daí demora um tempo para maturar essa ideia? Então acho que eu estou feliz, sim. Se tiver que crescer também vou continuar feliz, mas não é algo que eu precise hoje para... Agora, ter a obra exposta na Whiton vai ser muito legal, porque ela vai ter um alcance maior, né? Ela vai chegar nas pessoas, que acho que isso é legal também para a gente ver, seja para as pessoas olharem para ela e sentirem o que for que quer que seja que elas sintam, porque cada uma tem seu repertório, né? Vai ter sua sensação, seu entendimento sobre a obra, seja para criticar, que também é importante, né? Eu sempre digo que toda obra, ela causa sensação. É. E não necessariamente essa sensação precisa ser positiva. Não mesmo. Porque a arte, às vezes, ela vem para te incomodar mesmo. Às vezes é para incomodar para te questionar. Então, algumas pessoas vai incomodar, talvez, né? Não? Pode ser que sim.
Não, é uma. Aí eu acho difícil de incomodar. Ela é tão linda. Aí eu acho que essa não vai incomodar. Ela realmente dá essa. Nós estamos no inverno agora, então ela dá essa coisa quentinha mesmo. Claro que são materiais que trazem essa coisa de aquecimento, mas eu acho que também a gente sente, acho que a gente sente um pouquinho da vovó que veio em você, que ela que te ensinou. A gente sente esse carinho, esse amor pela obra. Eu acho que a arte têxtil por si só, ela já vem com aconchego, né? Ela vem com aquela atemporalidade, né? Porque as tapeçarias estão aí desde, nossa, há milhões, né? São Milhões e milhões. É uma técnica realmente milenária. Existem coisas muito lindas. Realmente. Exato. E ela traz consigo esse aconchego já. Então, ela já tem uma coisa assim de aproximar, né? Milcha, estamos apaixonados pela sua obra. Obrigada, Paula. Vocês precisam ir lá conferir direitinho todas as obras da Milcha, que eu tenho certeza que você vai se encantar e vai sentir realmente esse aconchego. As fachadas também, ela tem essa coisa gostosa também de aconchego. Tem a brasilidade, né? Tem a brasilidade, a paleta de cores, são cores diferenciadas. Então é muito fácil de você achar uma paleta que combine com o seu ambiente e traz realmente esse aconchego. Muito obrigada, Milcha. Não esqueça de deixar o seu like, de seguir o canal, deixe as suas perguntas, os seus comentários, os seus elogios para a Milcha. Se você de repente também tem alguma curiosidade, entre em contato com a gente vai adorar ouvir. Hoje nós tivemos a Maria Lúcia, a nossa Milcha, na White Shop.